boa tarde para todos, para quem eu não falei. Bom, eu me sinto assim, até emocionada e muito bem acompanhada de tudo por vocês, pela Lilian, pela Teolinda, que para mim é uma surpresa gratíssima, eu não sabia realmente que viria. Bem, o Dionísio Villamaior, professor com quem inicialmente eu tive contato, e que me acolheu muito bem, aceitou por eu estar aqui, ao professor Luiz Pinheiro, com quem eu tive contato apenas por e-mail, mas já foi muito acolhedor, e conhecer esse centro, né, para mim é ótimo, porque eu acho que vai ficar não é só como referência, mas como um espaço a ser frequentado, não é, várias vezes daqui para frente. Eu fico muito feliz também por apresentar alguma coisa a vocês, sem a menor pretensão de fechar ou estabelecer verdades. Vocês, claro, vão ver que nós teremos uma conversa, e minha proposta é só levantar algumas questões ou alguns aspectos sobre uma obra da escritora Teolinda Gerson, que eu muito admirei. Eu admiro a obra toda dela. Falar dela, eu coloquei um roteiro para vocês, né, para vocês verem alguns itens que eu iria abordar de forma breve, né, porque é claro que eu não vou me deter muito em mim. Mas inicialmente iria falar um pouco sobre a escritora, mas claro que eu falaria muito só sobre ela, mas tem um objeto em foco. Mas a Teolinda Gerson tem escrito desde 1981, né, Silêncio, primeira obra, que já me encantou, e foi indicação do professor Álvaro Cardoso Gomes, lá da USP, que me iniciou nos estudos de Teolinda. Ele me disse que eu iria gostar da obra dessa escritora, e de fato fui percorrendo, ainda não tinha iniciado o doutorado, quando eu me decidi, falei, não, é essa escrita que me fascina, né? E aí comecei a ler os seus romances. Na altura eu tinha escolhido apenas 4, não é? Os 4 primeiros romances, porque precisava fazer um recorte, e quis, evidentemente, escolhi algum aspecto e abordei. Mas ela vem escrevendo não só romances, não é? A partir de 2001, se eu não estou enganado, com histórias de ver e andar, não é? Ela foi enveredando para o conto, que também não significa, digamos assim, o abandono dos romances, imagino, e também vem produzindo nesse novo gênero, que também me agrada muito. Não sei o que me agrada mais, mas enfim. E esqueci de falar, mas agora eu volto a fazê-lo, a Lilian, a apresentação que ela fez aqui a mim, e a admiração e assim a nossa amizade é impressionante, porque a colaboração que ela deu para a Unesp, todas as vezes que fizemos encontros lá, né, nas semanas de letras e nos seminários de pós-graduação, ela sempre apresentou falas muito interessantes. Os alunos sempre elogiaram muito, gostaram muito da sua maneira de encarar a literatura, de verdade. Bem, mas voltando a Teolinda, então, eu estou no ida e volta, né? Vocês me desculpem que não está assim preparado, muito organizado. Mas eu, depois que venho lendo todos, a Cidade de Ulisses e tenho acompanhado o percurso dessa escrita. A consciência da linguagem, né? Uma preocupação com a escrita, com uma certa organização, mas com uma originalidade que eu vejo pouco, assim, pelo menos com a singularidade com que eu vejo na sua obra contemporânea, né, da literatura portuguesa contemporânea, me agrada muito. E quando li passagens, né, que é sobre o que falarei agora, fiquei impressionada, porque apesar de ser um tema que ela já abordou em outros contos, principalmente, né, romances, o tratamento que ela dá a esse tema, né, é impressionante, né,
de uma sensibilidade, de uma acuidade assim, que merece análise, né? Então, eu vou falar algumas coisas sobre essa narrativa, e mais ou menos o que vocês têm aí, quer dizer, né, eu recolhi mais ou menos o que eu vou abordar com vocês, e digo mais uma vez, né, são propostas de leituras, eu gostaria depois que vocês comentassem, falassem. Eu diria assim que a grande surpresa no tratamento da morte é que, né, que aparece no livro, é que a morte nos acolhe com uma familiaridade que surpreende, né? Uma espécie de sedução, quer dizer, parece que nós fazemos parte daquele espaço, né? Daquele ambiente, e isso seduz, né? É bastante sedutor. E eu também acho que a sedução, e eu gosto muito também de analisar imagens, né? Embora eu não seja uma especialista em semiótica da imagem, mas acho que títulos e capas são linguagens também, né, e elas têm muito a nos dizer. E eu vejo que a sedução pode começar pela capa, pela escolha, né, não só das cores e das imagens. Essa cor lilás forte, não é? Eu deixo aqui para vocês, se quiserem ver. E uma mulher em semi-perfil que se olha no espelho, não é? Mas não há reprodução do seu rosto. Ou ao desdobramento de uma parte da mesma imagem que vemos no primeiro plano, digamos. Cabelos negros e uma orelha. Olhando novamente para o espelho, nós, né, notamos que ele também não está, digamos, na posição frontal em relação à mulher, e sim para nós. Não é? E é uma curiosa estratégia esta. Quer dizer, o rosto da personagem, afinal, está ausente, tanto dos leitores quanto da própria figura feminina que está a se mirar. E o que isso significa, né? Eu acho que, evidentemente, que há um diálogo entre a capa, o aspecto plástico, pictórico e a narrativa. Isso só a narrativa pode nos dizer. Depois de lermos, eu voltaria depois a isso no final, né? Mas eu acho que como sugestão, até para alunos, não é... Eu penso que chamar atenção para certos aspectos que emolduram, digamos, né, o texto é significativo. Não assim, apontando já caminhos ou definindo conceitos, mas como sugestão, né, do olhar nosso, enquanto leitores, para aquilo que está sugerido, né, com conotações que depois a própria escrita pode vir a confirmar, né. Também as epígrafes nos chamam a atenção, não é? Uma de Montaigne e uma de Walter Benjamin. Né? Só destacar um trecho, porque isso tem uma íntima relação com o que emerge da ficção, que ambos autores colocam em evidência na sua questão da temporalidade, não é? E da memória, enquanto meios que intensificam a vivência. No caso de Montaigne, só vou ler um trechinho: não posso ter a certeza do meu objeto. Ele avança, turvo e vacilante, na sua embriaguez natural. Agarro-o assim, tal como é, no instante do meu jogo com ele. Então, é interessante essa percepção do objeto enquanto algo móvel, algo fugidio, não é? Que escapa, talvez assim como esse olhar que não vê a própria imagem como plena, íntegra, né? Mas o que em obliquidade, ou o que dela se ausenta, digamos, né? E isso é interessante, porque acaba jogando com a percepção do sujeito, né? Ou valoriza a percepção do sujeito. E em Benjamin, a importância da temporalidade, mas somente, quer dizer, em questão com o acontecimento lembrado, né? Só o que é lembrado é que possibilita a abertura tanto para o passado como para o presente, né? Ele diz: um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, enquanto que um acontecimento lembrado não tem limites, é apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois. Então isso tem também muita íntima relação, não é, com o texto, como nós vamos ver, ou como quem lê o livro percebe. O livro se estrutura em 3 grandes capítulos, ou passagens, digamos, não é? 3 momentos, capítulos: ponto de encontro, noite e a cerimônia.
A primeira apresenta o encontro dos familiares no velório de Ana, a avó, que é a protagonista do romance. Na segunda parte, a meu ver, a mais fascinante, né, para mim, mas diria, depois nós veremos o porquê, a personagem, né, morta se desdobra em duas personagens, Ana 1 e Ana 2, assim nomeadas, né, que dialogam sobre a situação presente, a do velório, e o passado de Ana, destacando o relacionamento com a família por meio de suas memórias, né. E a última parte, a terceira, a cerimônia, os personagens familiares retornam à cena do velório para se realizar, quer dizer, não é que eles retornam, desculpe, a cena final faz os personagens, é um retorno, né, à cena do velório para se realizar a cerimônia de cremação. Bom, eu tinha dito que o tema da morte já figurara, né, em outros textos de Teolinda. Eu me lembro, em Histórias de Ver e Andar, por exemplo, que é de 2002, 2 contos, A Velha e a Defunta, são histórias em que nos defrontamos com situações muito curiosas na focalização da morte, né? Só uma breve retomada rápida para confrontar com o romance. Os 2 contos têm em comum uma visão irônica, tendendo de leve ao sarcasmo para tratar esse tema. E com isso parece que há ao certo retirado dramático, né, e instilando-lhe certa dose de humor. O que também figura em passagens, né, não um humor, mas um amolecimento do dramático por uma consciência impressionante da própria personagem. Em A Velha, a onisciência, entre aspas, do narrador, infiltrada pela ótica da própria personagem, que é uma velha, acaba resultando num retrato da morte que se reveste ao mesmo tempo de uma tonalidade poética e patética, menos patética. Falar da velhice como se fosse uma realidade distanciada, mas ao mesmo tempo vivida com prazer pela personagem, né? É isso que o conto coloca em jogo. O ponto alto da narrativa é o momento em que a velha sonha que 2 anjos vêm apanhá-la para uma viagem, entre aspas, alegoria que representa a morte da personagem. No entanto, não é o melancólico ou sombrio que se adensam para retratar a morte, sim uma nota grotesca que desponta como burla para amolecer a tristeza. E eu acho que essa é uma característica fundamental na escrita de Teolinda, não é? Essa tonalidade, essa mescla de tonalidades, né? No caso, um dos anjos que vem buscar a velha é Gago. Isso acaba se explicitando no diálogo entre ela e os 2 personagens. Então parece que toma conta da cena uma espécie de clima de desenho animado, né? Até porque a velha pede-lhes que leve as galinhas com ela. E o que obriga os anjos a baixar o voo para que elas se acomodem na cadeira de orelhas onde está a personagem. E, ao contrário desse conto, o outro, A Defunta, não é propriamente a personagem, não é, que se destaca, digamos, mas o singular ritual que vai sendo dessacralizado ao seu redor, para que se destaque elementos exteriores do cenário. A preparação para o enterro, reação das pessoas, velório, etc. O riso acaba surgindo nesse texto, em que a personagem, apesar de defunta, não deixa de atuar na narrativa, porque aciona reflexões, né, e vontades como forma de provocação e de visão crítica do próprio cenário. O grande trunfo do conto A Defunta vem da solução engenhosa da narrativa ao sugerir uma inversão de papéis. Isso também eu acho curioso nessa escrita da Teolinda, a ficção da Teolinda como um todo. Quer dizer, ela quebra expectativas, né? Ou aquilo que seria esperado, o habitual, ela provoca digamos, um estranhamento, que eu acho que isso é saudável do ponto de vista artístico, né? Sempre. Não é bem a personagem que é flagrada em sua vulnerabilidade na condição de morta, e sim a realidade social apegada a normas, a rituais, que não fazem mais sentido e só são cumpridos por uma questão de tradição milenária, enfim, né? Então, eis o que deve ser enterrado nesse conto, digamos.
o peso com que são encaradas coisas inevitáveis e naturais como ciclos de vida e morte, que na visão da autora teriam que ter uma aceitação um pouco mais natural, né? Isso ela também transparece em passagens. Bem, há outros contos também aparece isso, mas apesar de reaproveitar a estratégia de colocar a ótica na própria personagem para se ver e falar de si estando morta, nesse romance, Passagens, há o recurso original de desdobrar a personagem em duas, colocá-las numa situação dramática, do ponto de vista cênico, né? Colocando-as em diálogo, como também o de dar voz às personagens da família para irem manifestando desejos, sentimentos, visões críticas, enfim, irem se desvelando como personagens enquanto velam a morte. Aliás, esse jogo entre velar e desvelar criam ao longo da narrativa um jogo bastante peculiar de contradições, não é? Por exemplo, embora velada pelos familiares, Ana, a protagonista, se desvelará para o leitor, não para a família, ao dialogar consigo mesma, não é? Criando as duas Anas para falar em si mesma. Os familiares se desvelam para o leitor, mas não para a morta. Enquanto velam a avó, não sabem que ela também colocou um véu em si mesma, enquanto viva, fingindo uma doença que não tinha, o Alzheimer. Assim, revelação e ocultamento vão trocando suas máscaras em passagens, com várias conotações, né? A primeira parte do romance falaria um pouco sobre a primeira, que se chama Ponto de Encontro. É o momento em que, aliás, nem sabemos de imediato, assim, logo no início da narrativa, que a personagem está morta, né? A maneira como a escrita vai se dando, nós vamos juntando os índices, não é? Mas isso não é dito de imediato, é interessante também como estratégia. A descrição, então, eu coloquei para vocês, não é? Aí eu selecionei uns fragmentos que eu leio enquanto falo aqui alguma coisa, né? Agora ela, Ana, estava deitada, rodeada de pessoas, no meio de uma sala, ou antes, num lugar que tinha aproximadamente a dimensão da sala de uma casa antiga, embora lhe faltasse, em absoluto, um ar doméstico. Então, embora o tom seja sério, ainda sem humor, esse posicionamento nos reporta, nós brasileiros, ao famoso Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é? Romance de Machado de Assis, em que o autor coloca na voz, né, na voz de um defunto autor, suas reflexões e memórias. Eu acho que isso, para quem, não só para quem adota, gosta do método, da metodologia intertextual, mas é difícil nós, quando lemos uma narrativa, nós não nos reportarmos a outra. Não trata-se absolutamente de influências, nada disso. É simplesmente porque quando a escrita é rica, ela é elaborada, ela é bem concebida, né, ela é madura, ela permite essas aberturas, né, ela solicita que façamos relações, inter-relações, queiramos ou não. É claro que depende do repertório do leitor, né, da sua bagagem de conhecimentos. Mas o texto é rico também por isso, né, porque ele acaba nos movendo para outros contextos. Né. Bem, a condição de morta parece ideal para narrar e descrever o que está à sua volta, né, a personagem, com uma espantosa nitidez, expressão da própria narradora, até mesmo para captar o que em surdina se dizia. Será que com respeito? A descrição do ambiente, das pessoas sentadas, a enumeração dos que lá estavam e dos que iam chegando, tudo podia ver sob novo ângulo. Vem a frase, como se olhasse de um ponto alto a partir do teto. É interessante pensarmos nessa clareza de visão, certamente não apenas física. Trata-se de uma nova perspectiva a partir da qual ela pode se ver a si mesma e aos outros, ou como ela aparece para os outros, não necessariamente pela via material, né?
Sua condição permite-lhe também ouvir com muito mais agudeza o que dizem, mas tal capacidade sempre teve, mesmo em vida, em seu trabalho na farmácia. Porque a personagem, como ela relata, né, costumava escutar muita atenção ao que diziam, né, como agora os familiares com suas falas. Mesmo os pensamentos se tornam perceptíveis, e é por meio dessa astúcia que pode ir expressando ao longo da narrativa o que falam e pensam as pessoas que a velam. Entretanto, há uma outra tática discursiva que desponta em passagens. A teatralidade, né? Começam a se demarcar como numa encenação teatral os nomes de quem vai falar a seguir, acompanhados de sua fala, às vezes longa, às vezes mais breve, né? E é por meio dessas marcações e falas que vamos percebendo os elos familiares e como eles foram se tecendo ao redor de Ana, né? Eu só destacaria a Marta, que é justamente a filha da protagonista morta, da Diana, e que é quem mais aparece em primeiro lugar, com sua fala, e é a que mais presente, parece até pelo elo, não é, de cumplicidade entre elas. A mobilidade de pontos de vista, que é uma característica da narrativa contemporânea também, não é? E nesse caso, acaba permitindo que conheçamos em detalhe, na intimidade, a veracidade multifacetada dos fatos. Já que as personagens não têm nada a esconder, a voz está morta, né? E na lógica deles, sem poder ouvi-la, escutá-los, né? Sem que ela possa escutá-los. Sejam pensamentos agradáveis ou não, juízos críticos, às vezes, né, coisas desagradáveis. Assim, as observações e confissões vão se dando para o leitor e para a morta, numa total liberdade para os que os pronunciam, para os que se pronunciam, libertos das injunções ético, social, familiar, e libertos também do compromisso para com os outros familiares à volta, como se cada um falasse para si mesmo, né? Então, aí uma outra passagem. Eduardo, marido de Rosinha. Então, essas marcações, né, a maneira, indicações, notações de teatro. Sinto-me deslocado aqui, e de certeza que também é Madalena, como se tivéssemos apanhado um comboio errado para um local errado. Ou então, Conceição, que é uma das funcionárias, enfermeiras da clínica. Pois logo a mim é que me havia de calhar, a diretora não poderia ter escolhido outra, a danada da Clementina, da Forbela, da Glória, mas eu já sabia, as coisas más vêm sempre ter comigo. Raio de vida, depois de um dia de trabalho, agora ainda venho aqui para velar mortos. Poxa, como se ainda fizesse pouco. Conceição, funcionária do lar em que esteve internada a Ana, é quem manifestará críticas severas ao serviço na clínica, à exploração de seu trabalho, ao comportamento das velhas internadas, enfim, são desabafos como mulher e trabalhadora que se estendem por uma longa fala. Também Marta, a filha de Ana, se refere ao lar, né, onde Ana esteve internada, mas seu ponto de vista difere totalmente do de Conceição, por sua linguagem mescla o real e o fantástico. Esse outro fragmento. Lembro-me de uma diferença muito marcada dos espaços, o dentro e o fora, divididos pela porta da entrada, que me parecia espessa como uma montanha. O mundo ficava para trás quando ela se fechava, como se entrasse em clausura. Lá dentro era um berçário com crianças monstruosas, dormindo atrás de biombos e cortinas. Uma outra tonalidade totalmente distinta, e parece que essa espécie de descrição, tanto quanto fantástica, é uma forma de compensação ou de recusa a ver o real, ou de aceitar o real como tal, né? E, portanto, parece que ela coloca na sua própria linguagem uma cortina, algo que torna espessa, torna menos visível, transparente, esse real indesejável, né? Por vezes, acontece de uma fala ser uma espécie de continuidade da anterior,
aproveitando a deixa, né, dessa fala, aí sim a maneira teatral também. E aí fica bem patente esse caráter cênico, dramático. Hugo e Joana. Hugo e Joana são os netos da Diana a Morta. Hugo, lembro-me de entrar em sua casa como num outro mundo, diferente de tudo e fascinante. Joana, cheio de memórias, de cheiros, de sombras, de afetos. Hugo, de objetos que me pareciam tão extravagantes e fantásticos como os livros de imagens que a avó me deixava folhear nas cadeiras de couro, fundas como um poço, no escritório, ou nos sofás em que eu me estendia e voava para longe através de livros, tapetes mágicos. Aqui, claro, que uma tonalidade ou uma dicção que lembra e que revela um certo apego ao lado infantil, mais passado das personagens, né? É pelas falas das personagens em Vigília que também vamos tendo acesso aos valores e costumes ostentados pela família, exteriorizados por uma ótica sarcástica, irônica, como a de Luísa, segunda mulher de Antônio. Antônio foi o primeiro marido de Marta, não é da filha da protagonista. São puro teatro as nossas relações. Fica bem não ter ressentimentos, haver um convívio pacífico entre as famílias que se desintegram e as que se formam a partir delas. Quer dizer, o mundo das aparências, né? Que também é uma preocupação da escritora, né? Na sua visão crítica acerca do real, de costumes, do cerco familiar, das tradições. Isso transparece em outros romances da autora, também desde do início da sua produção. Mundo de aparências, em que o importante é fazer boa figura ou fingir harmonia final, uma tendência à encenação que se tornará um elemento recorrente na narrativa e terá seu clímax na figura de Ana no segundo capítulo. Mas ainda no primeiro momento da narrativa, nas falas que se alternam entre Marta e Rosinha também desponta a referência ao mundo da representação, ao evocarem o casamento da avó Olímpia com o avô Tiago, que são os pais da protagonista Ana. Rosinha era rico e poderoso, um belo homem, que tão bem representava a família, dizia a avó Olímpia. Marta, mas em algum momento deveria ter-lhe ocorrido que ele não representava a família, nem abria passagem para ela. Ele apenas representava. Bem, Noite, né, o segundo capítulo, é o momento mais surpreendente, poético do romance. Sobretudo para aqueles leitores, né, pelo menos eu me lembro muito, quando penso na teoria da narrativa, né, dos formalistas russos, que sempre para mim são trabalhos seminais, né, embora eles sejam datados, mas sempre me trouxeram muitos conceitos interessantes. Para quem se admira com a construção artística da trama, né, quer dizer, Tomaszewski, no famoso seu ensaio Temática, fala sobre isso, né, lá na teoria da literatura, que a importância de certos elementos, certos efeitos de construção, muito mais do que um enredo, né, é o que singulariza uma narrativa, enfim. Então, para aqueles que gostam ou atentam para a trama nesse sentido da construção, não há como ficar imune ao cenário que a autora nos oferece. Momento em que há o desdobramento dramático da protagonista. As próprias condições do ambiente favorecem essa encenação, né? Então há esse, aqui é mais ao final da página, deixaram-me sozinha, apagaram a luz e foram-se embora, todos. Solidão e silêncio são preenchidos pela duplicidade das personas em cena, ou como reconhece Ana 2 para Ana 1. Mesmo no escuro, tens a tua própria companhia. Eu acho que persona, inclusive, é um termo adequado para caracterizar o que acontece, não é? Porque se nós lembrarmos do texto da palavra, no seu conceito original mesmo, né, de teatro grego, né, quer dizer, os papéis sociais, as máscaras sociais, né? Para as duas, não tanto, porque elas estão ali numa total autenticidade e cumplicidade, né? Mas as outras personagens se adequam melhor.
podemos perceber que a teatralidade em passagens ocorre em dois níveis. Bom, na macroestrutura do romance, graças ao processo criado para colocar em diálogo, encenado as diversas personagens da família e a solução inventiva da situação performática em que Ana se desdobra para se colocar em foco ou em primeiro plano. E em microestruturas a narrativa, né? Graças à propensão de Ana ao dramático, às referências à encenação ou fingimento vivido pela família e aos distintos cenários inventados por Ana para explicar a morte do pai. O caráter teatral transparece também na presença de algumas marcações para indicar as situações. Por exemplo, Luísa, segunda mulher de Antônio, ou Ana 1, o que pode, silêncio, né? Aliás, há várias notações entre parênteses para retratar aquilo que aparece também no texto teatral. Essas indicações de silêncio são diversas na segunda parte, né, noite, acentuando as pausas no diálogo entre as duas faces de Ana, o que pode também insinuar momentos de recolhimento ou cansaço da personagem na sua autofocagem, né? O jogo de consciências postas em jogo é interessantíssimo, pois ambas, Ana 1 e Ana 2, exibem racionalidade e lógica na revelação dos fatos, das situações, dos sentimentos. Por meio de suas falas vão sendo discutidas questões como abandono, o fingimento do Alzheimer, convívio com os familiares, desejo de preservação da família, a memória, liberdade, relação com o pai. Ao comentário sobre o passado, infância, juventude, casamento da mãe Olímpia, infortúnio com o marido, as duas Anas se complementam, há uma continuidade entre as suas falas, né? Por exemplo, Ana 2. Ana, ali. A luz batia em cheio no retrato dela, estão a falar da avó, né? De corpo inteiro. Não, da avó não, da mãe da Olímpia. A luz batia em cheio no retrato dela, de corpo inteiro, por cima da lareira, no salão. Ana 1, ao lado do retrato dele, também pintado a óleo. Ele e ela, Tiago e Olímpia, os pais, diziam às crianças que, entretanto, tinham chegado. Eu e Laura, irmãs, né, que morreu de febre tifoide, mas que, como te disse, nunca aceitei que tivesse morrido. Imaginava que éramos sempre duas, como agora. O desdobramento da personagem, para além do caráter dramático de que se reveste, dramático cênico, eu diria mais do que, não é o pathos, não é o patético, mas evidencia o dilema da identidade, de natureza psíquica, problemática, que na literatura portuguesa tem muitas expressões ao longo da sua literatura, e eu lembro, evidentemente, não dá para não lembrar Fernando Pessoa, que levou às últimas consequências, tanto em vida como na obra, essa questão, né? E a evocação de Pessoa aqui também tem um certo motivo, não é? Essa despersonalização que acaba ganhando corpo na narrativa de Teolinda, mas, claro que de uma outra maneira, né? Tanto pela encenação dramática quanto pelas características das falas, né? Pelo que as falas vão fazendo despontar. Por exemplo, uma confissão como: às vezes, quando falamos, tenho a sensação de que me desdobro numa irmã e que a nossa cumplicidade é total. Parece uma fala que parece fazer ecoar as recorrentes falas das veladoras de um marinheiro, né? Que é o poema dramático de Fernando Pessoa. Por exemplo, recuperando o poema dramático: quando falo demais, começo a separar-me de mim e a ouvir-me falar, diz uma das veladoras, né? Contáveis, e eu tanto me distraía que ouvi o sentido das vossas palavras e o seu som separadamente. E parecia-me que vós, e a vossa voz, e o sentido do que dizieis eram três entes diferentes, como três criaturas que falam e andam. Ah, falemos, minhas irmãs, falemos alto, falemos todas juntas,
O silêncio começa a tomar corpo, começa a ser coisa. Isso é em pessoa. Não é? Embora a veladora de Teolinda velha a si própria e as veladoras de Pessoa velhem uma donzela que não sabemos quem é, não é? Há passagens no texto da escritora que nos reportam o poema dramático de Pessoa. Por exemplo, a preocupação com a chegada do dia, ou sua proximidade, é um motivo recorrente nas duas obras. Quer dizer, a proximidade do real. Não é? Em Teolinda Gerson, vai romper amanhã. Começa a ver-se o céu mais claro. Nas janelas, já não falta muito e todos começarão a chegar. Em Fernando Pessoa, vede, começa a ir ser dia. Vede, vai haver o dia real. Paremos, não pensemos mais. Vede o dia. Fazei tudo por reparardes só no dia real, ali fora. Ao contrário das personagens pessoanas, caracterizadas apenas por primeira, segunda e terceira, as Anas, Ana 1 e Ana 2 de Teolinda, não sente horror nem pânico. Está serena e encontra sentido para suas falas e para a situação em que se encontra. É isso que nos espanta muito. É a maneira extremamente natural, digamos, ou familiar, com que a personagem vive a sua situação. O dia tornará real o que Ana já está a viver com sua lucidez de morta e com o que sua consciência foi tramando ao longo do tempo de sua vida. Né? Já as veladoras de Pessoa desejam que o real tome corpo, dissolva a grande névoa irreal que as enredara, por isso desejam que raia o dia. Né? Bem, a passagem para outra vida, que se consumará com a cerimônia de cremação na terceira parte do romance, coincide simbolicamente com o romper do dia. E Ana 1 é questionada por Ana 2 quanto a este momento de fim. Mais uma vez, a resposta da protagonista apenas nos confirma o que já havíamos percebido ao longo de seu relato em relação à morte. Quer dizer, a transparência com que isso se dá, não é? A naturalidade, digamos assim, sem sobressaltos, previsível, apenas um regresso aos elementos, ao ponto de partida. Através do fogo voltar à terra, ao ar, à água. Continuar a fazer parte do ciclo da vida. É impressionante como a consciência do dizer está presente na ficção de Teolinda. Um dizer que é das personagens, mas é também da própria narrativa, do livro que a emoldura, da capa das epígrafes. Por isso, já ao final da segunda parte, à noite, encenada dialogicamente, Ana 1 reconhece para Ana 2. Fechamos o livro do tempo. Acertei o que queria emendar nele. É mais um sinal de ajuste cênico observado por Ana 2, não é? Que continua assim. É curioso como te fascinam os enredos, o palco, as luzes, a magia do teatro. Tem razão, Ana 2, a representação, né, a mais do que isso, a autorrepresentação toma conta desse romance. Quer dizer, nós temos uma representação, uma autorrepresentação, temos uma metalinguagem. Né? Vimos que a teatralidade opera em dois níveis, macro e microestrutura, mas o terceiro se acrescenta, essa metalinguagem, essa descrição da encenação, digamos assim. Né? Ao término de noite, a Ana 1 anuncia o que irá acontecer nesse palco ou livro de que ela é a protagonista. Sim, a peça está quase a terminar. Já não iremos dizer mais nada. São agora os outros que vão entrar em palco. Dirão as suas falas, pegando nas deixas uns dos outros, que foi exatamente o que vem acontecendo ao longo da narrativa. Farão os gestos e os movimentos certos, cumprirão todas as marcações. Nós teremos a partir de agora um papel passivo. Na última cena, colocar-nos sobre um tapete rolante, alguém vai acionar uma máquina com um leve ruído mecânico e deslizaremos ambas alguns metros até desaparecermos atrás de uma cortina. Arrepiante.
Na fala da personagem estão presentes signos alusivos à encenação dramática. Não é? Peça, palco, falas, gestos, movimentos, deixas, marcações, papel, cena, cortina. É por meio dessa autorreferencialidade que sua história ganha densidade e nos comove. Mas, ao mesmo tempo, comove. E, ao mesmo tempo, eu não sei, também vai tirando os véus e vai tentando tornar tudo menos dramático, mais transparente, mais aceitável para o leitor. Né? A extrema lucidez de Ana detalha com incrível serenidade até mesmo os passos para a sua cremação. É como se em noite estivéssemos a sós com as Anas, partilhando, de certa forma, os conflitos colocados em foco pelo diálogo das duas personagens. Afastadas as outras personagens, parece que fica menor a distância entre Ana e o leitor. Estamos mais próximos do palco em que ela encena. Recuperados do fôlego pela emoção provocada pela leitura do segundo capítulo de Passagens, podemos acompanhar o final do romance, A Cerimônia. Eu me senti assim. Eu tive que dar uma pausa quando eu li Noite. Estava muito tomada, assim, embebida. E por isso mesmo que eu acho que há um clímax, né, aqui. E eu diria que, a partir de então, nós podemos entrar numa espécie de anticlímax, a terceira parte, pois a intensidade dramática já foi bastante vivenciada pelo leitor. Nesse novo momento são feitas, no último momento, por Ana, algumas evocações, mas o que ocupa maior espaço na narrativa são comentários de outras personagens sobre morte, fecundação, gravidez, o universo, as mães. Amplia-se o raio objeto, né, das falas. O universo ele se descentra um pouco. Né? Assuntos que são dissecados pelos diversos familiares. É também no início desse último capítulo que acontece uma aproximação entre Hugo e Joana, os netos de Ana, né? Abrasados pelo fogo da morte da avó, os quais se entregam uma relação física logo após saírem da cerimônia crematória. É muito curioso isso, né? A significação simbólica desse fogo, né? Real e no outro sentido. Curioso esse despertar do desejo mútuo após a morte de Ana, como se fim e começo, ou vida e morte, né, se entrelaçassem nessa cópula real. Começo também para Madalena, que está grávida e isso acaba acionando uma conversa entre ela e o marido, Eduardo, sobre os passos da fecundação e o seu significado. Portanto, podemos ver vários ciclos que vão sendo enfocados. Né? Amplas, né? Relativas à existência, ao universo. O final do romance reserva para nós seu trunfo maior, quando a gente parece que já não tem mais emoção, depois daquela intensa vivência do segundo momento. Talvez a nos oferecer um longo diálogo encenado que tem como foco o objeto as mães, quer dizer, não é? Enfim, figura materna. É o momento em que as falas compõem uma espécie de oração ou cântico final, ou como dizem, Rosinha, assim te deixaremos partir, com música, silêncio e flores. Mas antes vamos ainda concentrar-nos um instante e pensar em ti, como uma oração. Marta, como um responso, uma litania. Madalena, como uma celebração de ti e de todas as mães, como se todas fossem uma só. E o que lemos a seguir são observações de natureza diversa voltadas ao nascimento dos filhos, seu crescimento, a educação, o tratamento dado pelas mães, o sentimento filial pela relação pai-mãe, separação dos pais, enfim, as diferentes personalidades de mães.
E, novamente, nós notamos, né, quer dizer, a variedade de tons, a linguagem, que vai revelando distintas posturas das falas. Por exemplo, os sonhos das mães é abordado pela ótica irônica de Hugo. Os sonhos que todas as mães têm em relação aos filhos, né? Aqui. Acho que mais para cá. É preciso não as deixar imaginar que a felicidade é aparecer nos jornais, ser gestor de empresas, político, economista, artista de cinema. As mães têm demasiada imaginação. Por outro lado, Rosinha, na sua fala, revela um tom poético ao descrever a lida incansável das mães. Dividem-se e multiplicam-se, mas o tempo nunca chega e é sempre dividido, esmigalhado, farrapos de um tecido de que já não se consegue aproveitar nada. As mães andam sempre entre mil coisas, como entre pingos de chuva. Já para Marta, né, um sentimento de cumplicidade a liga com a Ana desde o início da narrativa. E sua fala mostra a filha focando o sentimento materno de culpa. Né? Mas as mães não param de pensar. Podia ter feito algo mais, se tivesse agido, se tivesse evitado, se tivesse pedido auxílio, se tivesse. Até mesmo o senso crítico transparece nas falas, como em Luísa. Gastamos todas as economias, as dela e as nossas. O preço do lar é mais do que a reforma que recebemos por 36 anos de bom serviço a um patrão qualquer. E transparece também espécie de revolta, resignação, enfim, como confessa Madalena. Não aguentamos mais. Pensamos, mas obedecemos ao que achamos que devemos. Pomos de lado o que nos interessa e gastamos a tarde no caminho de ida e volta da visita. Bem, mas ainda mais, todas essas diferenças de pontos de vista e de sentimentos acabam por convergir a um ponto em que tudo parece se dissolver, tal como o fogo do crematório, resultando numa outra matéria, a da compreensão e acolhimento. Tocados pela música de Bach, que foi a escolhida por Ana, e cercado de flores, numa cerimônia despojada, como queria Ana, os familiares repetem, respondendo aquilo que lhes foi ensinado. Marta, que este é um momento de serenidade e de alegria, que não estejamos tristes e fiquemos em paz e sem remorsos. Joana, e fingirão não ver se não formos capazes de lhes oferecer e chorar-lhes. Hugo, enquanto elas entram dentro do fogo e desaparecem diante dos nossos olhos. Marta, como se deslizassem suavemente para dentro do sol. Podemos dizer que vida e morte, experienciadas por Ana, protagonista de Passagens, se repercutem mutuamente. Segundo a afirmação de Peter Bellbach, não sei se assim se pronuncia, o autor de um artigo intitulado A Vida Desnudada, né, que eu coletei de um livro que se chama Leituras da Morte, né, organizado por Cristina Greiner e Cláudia Amorim, que são as organizadoras, né, publicado pela Ana Blum, lá de São Paulo. Bem, de fato, ele coloca ele destaca, né, o limiar entre essas duas esferas que parece não existir, ou estar de passagem para uma recriação permanente. Eu tinha colocado como epígrafe justamente o pensamento desse autor, né, Pelbach. Este limiar entre a vida e a morte, entre o homem e o animal, entre a loucura e a sanidade, onde nascer e perecer se repercutem mutuamente, põe em xeque as divisões legadas por nossa tradição. E, nesse caso, estaríamos, como comenta o mesmo autor, próximos das concepções de Derrida, né, que considera a vida como força virtual, né, potencialidade de um vir a ser que não se desgasta, né, diferença, despojamento do supérfluo, um estado que rejeita toda a categoria. Também Ana acredita estar vivendo, mesmo que morta já, um estado em que suas potencialidades se renovam, atuam como criadoras. Afinal, ela se desdobra como outra,
ela tem um trabalho, né, cênico, enfim, nesse percurso ou passagem entre Ana 1 e Ana 2, que se complementam, e que acabam descartando o que se convencionou, se cristalizou para buscarem o que não existe em espaços demarcados. Né? São criadoras, vivem uma realidade outra, né? Potencializam outros sentidos, os sentidos para além do real. Né? Bem, agora voltemos à capa, né? Para concluir. Não sei, o olhar que não vê o rosto, mas somente uma parte da cabeça. O contraste que aproxima o negro e o claro. O desdobramento especular. Uma figura feminina em foco. Que sentidos podemos extrair disso tudo? O jogo de encenação dramática, engenhado na construção do romance, em sua autorreflexividade, deslizante, porque ao mesmo tempo explicativa e intrigante e perturbadora, aliado ao tema da morte da figura